Alô, Alô, maltinha! maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A mais um vídeo não, a o vídeo. É verdade, como podem ver pelo título e pelos nossos sorrisos, nós finalmente conseguimos Sim, casa. conseguimos a nossa tão sonhada, batalhada e procurada casa, o nosso lar aqui na Suíça. Eu diria até que o nosso primeiro lar. Como puderam já acompanhar um bocadinho pela nossa trajetória aqui no canal, nós já tivemos outras duas casas. A primeira casa foi de um familiar nosso aqui na Suíça. A segunda casa foi o que vocês já puderam acompanhar pelos últimos meses e agora é o nosso lar. E nós queremos partilhar tudo convosco, como é que foi o processo. Nós já partilhamos como é que foi um bocadinho da nossa procura de casa aqui na Suíça. Sim. Eu vou deixar aqui no card para quem não assistiu poder assistir, mas agora queremos partilhar como é que foi receber esta notícia tão desejada. Por isso, bora daí. Então, malta, vou começar a dizer que antes do sim, esse processo nosso de procura de casa aqui na Suíça foi um processo um bocado difícil, que exigiu de nós bastante resiliência para lidarmos com os nãos, organização para lidarmos com as informações e solicitações que as imobiliárias muitas vezes faziam, às vezes depois que a gente visitava a casa ou quando a gente já fornecia algum documento. Também lidar com as informações e organização do horário, porque muitas vezes nós fazíamos de 2 a 3 visitas de casas por dia, mas depois de 4 a 6 semanas, que foi o tempo aproximado que durou o nosso processo de procura de casa aqui na Suíça, nós conseguimos o sim. E durante este processo, o que é que eu posso dizer? É que nós tentamos primeiro buscar alguns imóveis que eram menores e que por consequência eram talvez mais em conta, só que nós entendemos que eles não se adequavam ao que a gente entendia que fazia sentido para nós como duas pessoas. Eram mesmo muito pequenos. Depois disso, o que é que a gente começou a observar também? Nós começamos a observar que alguns imóveis eram muito distantes, assim, muito distante para o que a gente entendia que fazia sentido também para nós, até porque o meu trabalho começa muito cedo, muitas vezes às 6 menos 5 eu já estou a trabalhar, então tínhamos que buscar alguns imóveis que fossem um pouco mais próximos e depois nós aumentamos um bocadinho o budget que a gente tinha como orçamento disponível para pagar da renda. E foi dentro dessas variáveis que nós acabamos por mexer e aprender durante esse processo de procura de casa, que nós fomos trilhando o nosso caminho até nós encontrarmos a nossa casa. Então, malta, quem estava a receber sempre os telefonemas das imobiliárias era eu, porque o Marlon não pode trabalhar com o telemóvel dele e eu, pelo contrário, tenho mais essa facilidade. Então acontece que um dia ligaram-me de uma imobiliária e disseram-me que nós até tínhamos algum potencial para uma casa e deram uma morada, mas sou honesta, no meio de tantas moradas eu não fazia ideia qual era a casa. Só que o senhor explicou que apesar de nós sermos bons inquilinos, aquela casa tinha tantas candidaturas, mas tantas candidaturas que se calhar a probabilidade de nós conseguirmos ia ser menor. E disse-nos que no imóvel ao lado, que tipo é um bloco quase que espelhado, que tinha surgido também a possibilidade de alugar um apartamento do mesmo género, com o mesmo preço, com as mesmas condições, que nós já tínhamos visitado o outro, mas eu já não sabia qual era, e ele perguntou se eu estava interessada. E eu disse, sim, se é o mesmo preço, se é do mesmo género, se nos tinha interessado primeiramente, então possivelmente este também nos ia interessar. E agendámos uma visita que até foi diretamente com os atuais inquilinos da casa. Então eu e o Marlon fomos ver, eu acho que foi praticamente no mesmo dia ou no dia a seguir, que foi inclusive num daqueles dias que nós já tínhamos 2 visitas, mas encaixámos aquela ali pelo meio e fomos então ver a casa. E nós gostámos, mais do que a outra que tínhamos visto no bloco ao lado, e então decidimos candidatar-nos a essa casa. E acreditem ou não, nós no momento em que nos candidatámos,
Passado pouco tempo mesmo, eu acho que foi logo no dia a seguir, no máximo 2 dias, o senhor voltou-me a ligar e disse-me que se nós quiséssemos, a casa era nossa. Gente, eu vou deixar aqui o momento em que eu recebi essa chamada e mal eu desliguei eu gravei este clipe. Maltinha, estou a trabalhar e acabaram de me ligar a dizer que nós ficámos com uma casa. Foi um alívio, tipo, estou feliz, mas ao mesmo tempo não sei o que pensar. Mas pronto, queria só registrar este momento. Hoje é dia 12 de setembro e tivemos a primeira resposta positiva e eu acho que vai ser a única. Só que, malta, nem tudo era perfeito nessa casa. Eu acho que nenhuma casa é perfeita e, obviamente, esta aqui não é exceção. E nós agora queremos falar-vos um bocadinho de como é que foi a nossa reação a esta resposta, além desta inicial que eu tive, que foi de alegria absoluta. Como a Daniela disse, depois do sim inicial, e eu confesso que no momento eu fiquei contente, fiquei muito feliz, mas depois, quando eu comecei a ver a mensagem e eu vi para que casa que era, bateu aquela sensação de não sei. Tipo, podem achar que eu estou assim um bocado ingrato ou maluco, já que fogo é tão difícil conseguir casa aqui na Suíça e quando conseguem não celebram ou não querem ou podem achar isso, não é? A verdade é que nós celebramos, mas depois caímos na realidade de onde era exatamente a localização dela, o valor dela, se era mais moderna ou se era mais antiga, se estava em bom estado ou se estava menos bem conservada. Então começou a cair isso tudo e aquela adrenalina de ter tido um sim acabou por fugir um bocadinho. Sim, primeiro foi aquele choque que eu diria que foi mais o emocional, não é? Porque foi mesmo aquela sensação de alívio, olha, conseguimos ou vamos dar esse passo tão importante e tão significativo nas nossas vidas, mas depois vem o racional, não é, malta? Somos agora adultos e temos que às vezes lidar com algumas decisões, que era mesmo assinar um contrato, sabermos que se nós aceitássemos aquelas condições, nós íamos viver naquela casa pelo menos por alguns anos, porque não faz sentido nós mudarmos, fazemos todo esse processo e com poucos meses sairmos, Sim. não faz sentido. Sim, até porque o contrato inicial é de 1 ano. Sim. E também aqui na Suíça há regras para quando se pode sair das casas Sim. ou não. E então, tipo, tinha que ser uma decisão muito bem ponderada e eu acho que chegar a essa realidade que era realmente uma decisão, e não só, eu nesse momento, eu não sei se partilhei contigo, mas eu também tive aquela percepção de que agora é sério e eu tenho tipo uma responsabilidade aqui na Suíça que eu simplesmente não posso virar costas e voltar para o meu país. Não, eu vou assinar o contrato de uma casa e eu preciso de assumir essa responsabilidade. Eu estou presa aqui, eu vou ficar presa aqui. E eu até agora veio também um trecho que eu quero partilhar convosco, que é assim uma coisa assim muito pessoal, mas que no momento eu gravei mesmo de coração e nós vamos deixar aqui para vocês assistirem e tentarem compreender melhor aquilo que nós estávamos a sentir naquele momento. Então passou-se o fim de semana desde aquela notícia da casa e hoje é segunda-feira e nós temos mesmo que decidir se vamos ficar com ela ou não. E tem sido muito difícil porque é aquela casa que nós tipo não amamos à primeira, nem a localização nem a casa em si, mas também foi a única que nos deu uma resposta positiva e outras casas que nós gostamos mais já nos deram resposta negativa, então nós estamos assim com o coração bem apertado porque temos mesmo que tomar uma decisão. Tipo assim, não é uma decisão de se vamos comer carne ou peixe logo à noite, é tipo se vamos assumir o compromisso de um contrato de uma casa. Eu confesso que está a ser a decisão mais difícil desde que eu cheguei aqui à Suíça e está-me mesmo a partir o coração porque eu estou a tentar seguir o meu instinto, mas é mesmo complicado. Então, malta, eu confesso que talvez eu tenha sido a pessoa que mais puxou, talvez por esse lado racional, a Daniela, para nós pensarmos e nós ponderarmos. Por quê? Porque quando ela me falou qual era a casa, eu me lembro que foi uma casa que
foi assim, nós fomos ver primeiro a primeira desse outro bloco que ela tinha dito, não era? Que é Sim. tipo espelhado? É assim que Sim, chama? aquilo são 2 blocos, são tipo espelhados. É basicamente mesmo isso. Sim, pronto. E quando ela disse que o senhor tinha nos chamado para fazer uma visita ao outro bloco, eu quase que eu não quis ir. Por quê? Porque eu lembro que era uma casa que não ficava assim tão próximo quanto eu gostaria. Eu não sei se vão se lembrar, mas no último vídeo de tour aqui da aldeia que nós fizemos, inclusive nós podemos deixar aqui no card, Exato. eu disse que a minha prioridade era nós tentarmos manter ou ficar ainda na aldeia onde nós estávamos, porque era literalmente ao lado do meu trabalho, ao ponto de eu poder ir a pé. Se eu quisesse, era possível eu ir a pé, dava 20 minutos a pé, ou seja, não era muito longe. Mas nós já até visitamos uma casa lá, mas nós não conseguimos, não é isso? Exatamente. Aliás, essa resposta veio muito depois, já nós tínhamos esta resposta positiva, quando essa resposta negativa veio, e foi a única casa que nós encontramos disponível por lá. Sim, então assim, nós tínhamos aquela possível realidade de sairmos de um trabalho onde eu vivia literalmente mesmo ao lado do meu trabalho, para agora ter um trajeto de pelo menos 10, no máximo com trânsito 15 minutos, mas diria 10 minutos para o meu trabalho. Eu sei que podem achar que é muito perto, e eu hoje também acho que é muito perto, tá bem? Mas naquele momento eu estava a ponderar tudo, porque eu tinha a sensação da responsabilidade de assinar um contrato por pelo menos um ano, ou mais, não é? E depois foi assim, eu me lembro também que na primeira vez que nós fomos visitar essas duas casas, nós fizemos um caminho muito estranho, assim, era mesmo como se fosse, primeiro para ir para as casas era como se fosse descer assim um monte, pelo meio do monte, sim. Exato, e curvas contra curvas, mesmo muitas, tipo assim, era mesmo assim em S. E depois para voltar para onde nós estávamos era voltar a subir o monte e consequentemente puxar muito pelo carro, curvas contra curvas. Eu me lembro que a Daniela disse assim, olha, quando vier a neve, o frio, vai ser muito perigoso e tudo. Nós estávamos a ponderar todos os pontos, não foi isso? Sim. Um outro ponto que nós acabamos por também pensar muito era que não era das casas mais modernas que nós acabamos por visitar, porque inclusive no último vídeo que nós colocamos aqui no canal, nós que inclusive colocamos um trecho de uma casa que era muito mais moderna, aquela casa que nós filmamos inclusive na vertical era muito mais moderna. Sim. E pronto, e nós pensamos assim, esta casa não é assim tão moderna, não tem, por exemplo, uma cozinha que a Daniela queria que fosse um bocadinho maior, não era tão grande, e o valor não era dos melhores que nós tínhamos ido ver. Não é mal, inclusive no vídeo que nós vamos fazer, provavelmente do tour da casa, nós vamos mostrar os cômodos, vamos mostrar como é que a casa já está, vamos dizer o valor, ou seja, vamos deixá-los curiosos, não vamos contar hoje. Mas digo-vos já que não é caro, mas também há sempre a possibilidade de ser mais barato do que o que nós estamos a pagar. Eu diria, na verdade, que é um valor intermediário. Então foi assim, eu queria procurar aquela casa que eu sentisse aquela sensação de foi um achado, sabe? Tipo, mesmo isso, tipo, eu consegui o que muitas pessoas gostariam. E eu não tive essa sensação de início com esta casa. E também a casa não era super moderna, também já tinha alguns estragos. Isso tem os seus pontos positivos e negativos, não é? Porque quando uma casa está realmente renovada e é tudo novo, qualquer coisinha que vocês estraguem vai ficar logo registado em como vocês... Sim. Em como foram vocês que estragaram. Enquanto que, por exemplo, uma casa que já tem alguns riscos, já tem uns buraquinhos na parede e tudo mais, se vocês estragarem um bocadinho assim, já não é tão grave, não é? Porque já existem danos antes. E é assim, a casa foi um misto de sentimentos, porque ela não era super moderna, mas era aceitável. Os cômodos também não eram super grandes, mas também dava perfeitamente
para usar, por exemplo, a cozinha é pequeninha, mas é usável, dá para usar. A casa de banho também não é super grande, mas também porque é que nós precisamos de uma casa de banho super grande, certo? Tipo, é uma casa de banho. E o que nós gostamos é que a casa, nós podemos já adiantar, tem 2 quartos e isso é muito positivo. Sim, ela atende em muitos aspectos o que nós queríamos. Ela está dentro daquela faixa de distância para os nossos trabalhos aceitáveis. Ela tem as divisões que eu tanto queria, de divisão da sala para o quarto. Inclusive, como a Daniela falou, tem um plus de ter um segundo quarto para nós utilizarmos como um escritório. Sim. Ou mesmo um segundo quarto de apoio para visitas. Exatamente. Eu não acho que a casa de banho é pequena. A Daniela, no princípio, achou. Nesse ponto, eu achei de princípio ok, aceitável. E outra coisa também que eu gostei mais, até nesta casa, do que na outra, que era no bloco ao lado, é que esta é um primeiro andar. Ou seja, aqui na Suíça, quando as casas não têm muitos andares, até a um determinado ano, que eu não sei precisar, não era obrigatório colocar em elevador. O que acontece é que às vezes vocês têm que subir muitos lances de escada para chegar ao último andar, que era o caso do bloco ao lado. Esta aqui, quando o senhor me disse que era um primeiro andar, eu até preferi, porque imagina, vocês vêm com as compras ou até mesmo com a mobília, na hora de mobilar a casa, imaginem vocês terem que subir aquele lance de escadas todo com compras, com coisas pesadas, e assim tipo nós só temos um lance de escadas e ficamos logo ali, e eu acho Sim. Isso positivo. Agora vamos comentar o que aconteceu depois do sim. O que aconteceu depois do sim, e podem achar maroto ou curioso, foi que aquela outra casa que nós dissemos que inclusive era um pouco mais perto dos nossos trabalhos, ou pelo menos equivalente no máximo a nível de distância, que era muito mais moderna, que nós infelizmente não temos nenhum trecho aqui gravado para mostrar-vos, deu-nos o sim. Não foi um sim garantido, o que aconteceu foi que logo após, mas foi mesmo logo após nós termos... Nem sei, foi assim, vamos lá dizer. O sim dessa casa onde nós estamos a viver veio numa sexta. E por vir numa sexta é que nós tivemos 2 dias, inclusive calharam de ser final de semana, sábado e domingo, para pensarmos se nós aceitávamos aquela casa ou não. Eu disse isso à Daniela desde o princípio, porque eu disse a ela, se esse sim da imobiliária tivesse vindo numa quinta-feira, eles já esperariam a nossa resposta ou na quinta ou na sexta. Sim, nós nesse aspecto tivemos sorte, porque o facto de ter calhado numa sexta deu-nos ali 2 dias para pensar em que ninguém nos ia estar a pressionar, porque não íamos estar a trabalhar. Mas a realidade é como o Marlon disse, se calhar se tivesse sido numa quinta, eles já queriam uma resposta na sexta e o contrato assinado. E a outra casa veio falar connosco, eu acho que na própria segunda-feira, se não me engano foi isto. Foi, na segunda-feira, quando nós já estávamos praticamente inclinados já a assinar o contrato. Eu não sei se até já não tínhamos assinado. Não, nós não tínhamos, porque foi assim, nós falamos com o nosso familiar aqui na Suíça, que nos dá todo o apoio e suporte, mostramos as 2 casas e dissemos os 2 valores, as distâncias e tudo, os pontos positivos e negativos, e ele disse, olha, se eu tivesse os 2 sims, talvez eu ia para a que é mais moderna. Mas como a outra, que é mais moderna, não vos deu o sim, não percam essa que deu o sim e que é muito aceitável. Casa aqui na Suíça é muito difícil. E vocês conseguiram num tempo muito curto. O que acontece também foi que nós tínhamos falado com a outra imobiliária da casa mais moderna e tínhamos explicado que tínhamos recebido um sim, mas como preferíamos, se calhar, a outra casa, se ela nos pudesse dar uma resposta mais rápida, mesmo que fosse um não, nós ao menos sabíamos que era um não e ficávamos com outra e tudo bem. Acontece que a senhora da outra imobiliária disse-nos que infelizmente tinham optado por outro inquilino e o que é que nós fizemos? Ficámos com o coração partido e assinámos o contrato com esta imobiliária. Acontece que, passado umas horas, a senhora mandou-me uma mensagem lá na plataforma da Flatfox e disse que o outro inquilino tinha desistido, que já não queria a casa, se nós ainda estávamos interessados. Nesse momento eu fiquei fula, porque tipo assim, nós queríamos, ela disse-nos que não, nós assinámos o contrato com a outra e de repente nós já podíamos ter também a outra casa e na altura eu ainda fui ver se havia a possibilidade tipo, de voltarmos atrás com a palavra, mesmo tendo já o contrato assinado e tudo mais, só que... Eu disse que não, porque é assim, malta, primeiro é a sua palavra e um contrato não é brincadeira, você assinou, é um contrato, senão
para que existiriam os contratos se fosse mesmo brincadeira? Não é brincadeira. Então, assinou é assumir o compromisso e andar para frente. Mas pronto, basicamente no meio deste processo todo nós praticamente conseguimos Duas casas em um mês. Num mês. Mas uma coisa que eu posso dizer é, não utilizem este tempo como um padrão. Olha, se o Alô Maltinha conseguiu em 4 semanas, eu também consigo, ou se o Alô Maltinha conseguiu em 4 semanas, eu consigo talvez em 2. A verdade é que talvez consigam em 2, ou talvez consigam em 4, mas que para as pessoas próximas de nós, familiares, amigos, colegas ou até conhecidos de trabalho que nós temos, eles disseram que não é normal conseguirem em um mês, em uma semana. Não é normal. E eu acredito que isto foi muito fruto, primeiro, de Deus ter aberto as portas para nós, depois também fruto do nosso trabalho, porque nós nos dedicamos intensamente a este processo. Eu digo intensamente num aspecto que a Daniela entrou naquilo de cabeça, eu também, a gente ficou muito mais ausente das redes sociais, Instagram. Sim, todo o meu tempo livre eu dedicava-me a procurar casas, a aplicar, a responder a e-mails, a preencher formulários. Todo o meu tempo livre era passado assim, a ver casas. Cada casa nova que aparecia eu sabia. Eu sabia os preços de cor e tudo mais. Claro, não sabia as moradas, o que é que correspondia a cada casa, porque eu também não conheço ainda esta zona assim muito bem, mas foi mesmo aquela dedicação de tem que acontecer, foi mesmo tipo isso, eu meti na minha cabeça que eu tinha que encontrar a casa e eu só descansei até conseguir. Claro, tivemos também um bocadinho de sorte, eu sei que é um processo muito difícil e que realmente nós tivemos, se calhar, Deus a olhar por nós, mas eu acredito que se vocês tentarem intensamente, vocês conseguem, porque quando nós também estávamos à procura de trabalho, nós também íamos às redes sociais, também víamos pessoas a dizer que estão há 4 meses na Suíça e que nunca tinham conseguido trabalho, e eu em 3 semanas consegui, o Marlon em 6 semanas conseguiu, mesmo sendo brasileiro, em 1 mês e meio, não tendo nacionalidade europeia. Então é assim, se vocês acreditarem e se vocês batalharem, vocês conseguem, vocês só precisam de acreditar em vós próprios. Só não utilizem como uma regra, é importante dizer, porque assim, as pessoas às vezes vão olhar e dizer, se conseguiram em 4, eu consigo em 2. Sim, até porque cada zona é uma zona, não é? Eu às vezes sou essa pessoa, malta. Se eu vejo alguém a dizer que conseguiu em 4, eu acho que aquilo é o normal e vou tentar fazer em 2. E às vezes posso quebrar a cara com isto, mas pronto. Todos os processos são diferentes e também vai depender muito da zona onde vocês procurarem. Eu acredito que aqui na zona onde nós estávamos à procura havia muita oferta, os preços eram muito diferentes. Nós tínhamos aquela janela e procurámos dentro daquela janela. Claro, preferíamos ter encontrado uma coisa um bocadinho mais barata, mas... Não é cara a nossa casa. Mas não é cara, exatamente, não é cara. Eu conheço gente que vive em apartamentos semelhantes e que pagam muito mais do que nós. Que pagam pelo menos mais 500, 600 ou por aí, francos, por mês. Então, estamos felizes? Sim. Então, malta, depois de toda essa maluquice de o sim vir, a gente pensar se ia aceitar ou não, ou da outra casa ter nos dado um possível sim, que não foi bem o sim, nós ficarmos aqui um bocado balançados para que lado que nós íamos. Nós já temos o contrato assinado e fomos em frente. E o que é que a imobiliária pediu depois? Diz lá. Então, obviamente, dinheirinho. Carcanhol. Carcanhol. Tivemos que, obviamente, fazer a caução, o depósito de 3 meses. Eles deram duas opções. Sim, a nossa imobiliária aceitava 2 opções. Ou a caução dos 3 meses, ou também aceitava a Suíça Caução, que nós já falámos também no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para quem não souber do que estamos a falar, que é basicamente um seguro que vocês fazem, que se acontecer alguma coisa, eles cobrem. Nós optámos por fazer a caução dos 3 meses. O depósito. O depósito, ficámos sem esse dinheiro e preferimos fazer logo esse depósito. Só que na verdade não foi de 3 meses. Foi de 4, e eu vou explicar o porquê. O depósito em si mesmo foram os 3 meses, que foram 3 rendas. Só que eles também já pedem a primeira renda, não é, malta? Que você não vive naquele imóvel para depois pagar. É o tipo de coisa que você paga primeiro para depois viver. Nós tivemos então
4 rendas logo de uma vez só. Foi uma pancada. Foi, até porque nós conseguimos casa praticamente 15 dias antes de termos de nos mudar para ela. Sim, é um outro fator. Às vezes normalmente eu cheguei a ver casas em que só iam estar disponível dali a 2 ou 3 meses. Isso ia nos dar uma margem de tempo, não só mesmo que vocês tivessem que fazer a caução, provavelmente não vos iam exigir logo o pagamento da renda, porque vocês só iam para aquela casa dali a alguns meses. Nós não, nós foi tudo muito rápido. Nós assinámos o contrato e dali a 15 dias nós tínhamos que começar a viver na casa, ou melhor, não tínhamos que começar, mas já íamos estar a pagar a renda. Sim, porque ela já ia ser nossa. E então, junto com a caução, praticamente nós tivemos que dar a primeira renda da casa. Eu diria também que uma outra pancada, na verdade, foi primeiro as 4 rendas, 3 para depósito e uma renda mesmo do primeiro mês, e depois de termos que correr para nós procurarmos toda a mobília e todo esse processo para preencher uma casa, porque é uma coisa que nós já podemos adiantar, se bem que eu não quero adiantar muita coisa para vos mostrar no tour da casa, é que quando a gente consegue uma casa, como é que ela vem? Diz lá. Despida. Ela vem com a casa de banho composta e com a cozinha, que a maioria das cozinhas já inclui frigorífico, um congelador pequenino, algumas com maior, outro mais pequeno, o fogão e o forno, obviamente. Algumas máquinas de lavar louça. Algumas têm máquina de lavar louça, outras não. Algumas podem incluir micro-ondas, outras também não. A maioria eu acho que não. A maioria eu acho que aqui na Suíça ainda não inclui micro-ondas, mas o forno, a placa do fogão, frigorífico com um mini congelador, isso é praticamente garantido em todas as casas, e também o aquecimento, que é muito comum aqui na Suíça, por causa dos invernos, sim, é muito necessário. Mas o resto da casa, só para vocês terem ideia, nem o candeeiro no teto tem, ou seja, vocês nem têm luz, não há luz na casa, a não ser na cozinha e na casa de banho. Então começou aí outro processo, não foi? Sim, porque assim, dentro de 2 semanas a gente não ia poder mais estar onde nós estávamos, porque senão nós íamos ter que pagar 2 rendas da nova casa, que agora é a casa que nós estamos a viver, e da antiga casa, e nós não queríamos estar a pagar 2 lugares, não é? E então, dentro de 2 semanas, nós tínhamos que pelo menos correr atrás das luminárias, para não estar no escuro, correr atrás de, um colchão. no mínimo um colchão. E também, de preferência, uma cama e entre outras coisas. Mas assim, por que isso nos calhou agora, só depois de 6 meses que nós já estamos aqui na Suíça? Porque as 2 primeiras casas que nós fomos viver já estavam recheadas. Tinham tudo, praticamente. Para vocês terem uma ideia, nós nem tínhamos pratos para comer, nem roupas de cama, nem nada, porque as casas onde nós estivemos tinham isso tudo. E pronto, este foi o processo de procura de casa que finaliza aqui, por assim dizer, neste vídeo, e agora vai começar a saga de um processo novo, que é rechear a casa. Então é assim, se tens interesse em saber como que está a ser esse processo de procura dos móveis e de outros itens que a gente precisa também para a casa, porque não são só móveis, ajuda-nos, interage conosco e deixa aqui nos comentários. E já sabes, se gostaste deste vídeo, deixa ficar o teu like, inscreve-te aqui no canal e ativa também o sininho das notificações para ficares a par de tudo. Nós agradecemos muito por chegares até aqui e nós vemos-nos na próxima. Tchau! Vou deixar a menina passar, tá? Anda lá, tá sem fôlego. Tá cansada, coitada. Ela vai voltar. Ela deu uma volta. Agora aí já tenho menos vergonha, não é? É. E o que mais, amor? Isso era eu que ia dizer. Obrigada. De nada, me dá um beijinho. Anda lá que eu tenho frio, quero ir para casa. Tá vendo como ela me trata? Tá muito frio. Então eu ia dar um beijo. Espera aí, deixa outra vez.